boa noite! E você aí de casa, como que passou a semana? Essa semana deu uma esquentadinha, né? Então a gente fica até feliz. Bom, gente, hoje o tema é um tema que eu gosto muito. É um tema que muitas pessoas têm certo preconceito, porque não têm entendimento, né? E até ligam a ser uma religião, mas não é. Nós vamos falar hoje sobre energia, bem-estar e equilíbrio. Você sabe o que é o Reiki? Como ele funciona, mitos e verdades. E a nossa convidada de hoje vai esclarecer todas essas dúvidas. Seja muito bem-vinda, Michele Teixeira, ela que é terapeuta e reikiana. Boa noite, Michele, tudo bem? Gente, aqui eu trago diversos convidados, mas quando a gente é amiga, quando a gente a conhece, quando a gente já, de certa forma, teve um convívio a mais, no caso eu já fiz reiki, já fiz outros, posso dizer, tratamentos? Outras terapias. Terapias, e gostei muito e a gente ficou amiga. Então o papo é bem legal, bem gostoso, e esse assunto é um assunto muito pertinente. Como eu estava falando, né, Mi, muitas pessoas confundem um reiki sendo uma religião, ou sendo, e na realidade é uma terapia que faz muito bem. A primeira pergunta como essa prática surgiu? Bom, o reiki, ele surgiu no finalzinho do século XIX, é de origem japonesa, o Mikai Usui que trouxe, tá? Ele é uma terapia que a gente chama de terapia complementar integrativa, tá? Por que isso? Porque ela é uma terapia que complementa um tratamento. Então, a gente não liga ao reiki a cura, a gente liga o reiki a melhora do que precisa ser feito. Então, melhora da ansiedade, melhora da dor, mas não há uma cura. Então, o reiki, ele não substitui os tratamentos convencionais. Então, médico, psicólogo, né, psiquiatra, ele não substitui, ele complementa. E o significado da palavra reiki? Bom, o reiki, ele é formado por 2 ideogramas, tá? O ideograma, ele na realidade é um pedacinho de algo que tem um conceito. O reiki, ele diz, rei, que é uma energia universal, o sagrado, o divino. E o que é a energia vital, que é aquela energia do corpo, do todo, da mente, do espírito, do físico. E agora, como que funciona uma sessão do reiki? Bom, o reiki é assim, o paciente, né, o cliente, ele fica deitado, né? Ocorre a imposição das mãos, não há toque, não há massagem, é só a imposição das mãos para que seja ativado alguns centros energéticos, que dentro do reiki a gente chama de chakras. Eu ia perguntar se tem a ver com chakras. Isso. O chakra, ele não é um ponto anatômico, ou seja, ele dentro da medicina ele não é considerado como um ponto de físico, tá? Ele é um centro energético, que tem principais centros, que são 7 dentro do reiki. Esses centros, eles têm uma força maior. Eles são responsáveis por carregar essa energia vital, ou seja, são responsáveis por fluir a energia vital no corpo humano. E assim, eu achei muito interessante a primeira vez que eu fiz um reiki na minha vida, né? Porque eu achei que era uma massagem, gente. E aí a pessoa pensa, você fica lá. Assim, eu acredito que muitas pessoas tiveram a mesma sensação que eu tive, e tinham também o mesmo mito que eu tinha. Então eu achava que era uma massagem, eu achava que era pra dor. Aí eu me deitei, e aí tocou aquela musiquinha e eu já relaxei. Aí ela acendeu um Palo Santo, né? Ai, o cheiro daquilo lá é muito bom. Aí já relaxei mais um pouco, né? Aí, de repente, eu pensei, tá, mas essa pessoa não vai tocar em mim? Só que, gente, quando ela começou assim, você sente uma energia, um calor, né? Posso dizer assim. E aí você começa, assim, a relaxar, relaxar. Eu, né, pela minha experiência, eu às vezes tive visões, às vezes eu tive sonhos, às vezes eu dormi profundamente, que parecia assim, o reiki dura em média quanto tempo? Ele pode ser de 45 minutos a 1 hora, até mais, dependendo de cada cliente, né? De cada sessão, da profundidade daquilo que se precisa. Tá? Então, pra mim, teve uma vez que eu fiz, parecia que eu tinha dormido 3 horas. Porque ele causa relaxamento profundo. Então, o principal benefício dele é justamente, como ele traz esse relaxamento profundo, ele alivia a dor, ele ajuda, né, no alívio da dor, ajuda na ansiedade.
Ou seja, ele faz um equilíbrio energético causando bem-estar. Por isso que ocorre o sono, muitas vezes os sonhos. Tem pessoas que conseguem, aqueles problemas que estão lá guardadinhos, que não estão conseguindo resolver, conseguem num estalo ter essa ideia, conseguem a resolução, porque relaxou. Entendi. Saiu daquele estado de agitação. Sim. E qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa, adulto, criança, idoso e animais. Hoje é muito usado o reiki em animais. Eu li sobre isso numa matéria. Mas aí, como é que tu faz, Michele? Porque o ser humano, ele tá lá perto, mas o animal, ele fica quietinho? Por incrível que pareça, eles ficam muito quietinhos. Porque eles recebem muito bem essa energia. Eles já têm essa energia vital com eles muito forte. Sim. Né? Pela questão da amorosidade, né? do não pensamento do negativo. Então, eles carregam isso. Então, eles ficam quietinhos. Que legal! Agora, a gente fala muito aqui no meu programa sobre bem-estar, né? O reiki, tu já falaste de alguns benefícios dele, mas um benefício que eu vejo muitas pessoas procurar, e eu mesma procurei na época, foi em função do estresse e da ansiedade. Isso aí, assim. O reiki, ele tem muitos benefícios. A gente podia elencar vários aqui, né? Mas o que eu mais cito realmente ajuda a controlar a ansiedade. Então, ele não vai curar a ansiedade, mas ele vai te auxiliar no controle dessa ansiedade. Vai te auxiliar a entender qual é o gatilho que está vindo, né, dessa ansiedade e vai te acalmar. Além, claro, do bem-estar, redução da dor. Então, hoje o reiki é usado em tratamentos de dores, o reiki é utilizado pós-luto. Então, para quê? Para amenizar o que se está sentindo, mas principalmente, que é o que eu mais gosto, que é equilibrar as emoções e fazer com que você perceba as emoções. Então, você tem um entendimento maior de você, o autoconhecimento e o entendimento maior das tuas emoções e dos teus sentimentos. Dos teus sentimentos. Nessa pegada de sentimento e emoções, eu já ouvi falar a seguinte frase, que o estresse, a melancolia, a depressão, muitas vezes acabam se tornando câncer, né? Acabam fazendo com que nasça ali, que a imunidade é baixa, enfim, que você pega um câncer. Então, essa questão, hoje em dia, o estresse e a ansiedade, eles estão muito alto, não só para pessoas como eu que têm um transtorno bipolar, mas qualquer ser humano, em função, né, da rapidez, como o mundo tá, a tecnologia, tudo é muito rápido, né? E essa coisa de querer também as coisas muito rápido, né? Exatamente. Nesse sentido, tu concorda com isso? Assim, ó, a mágoa hoje a gente já sabe, dentro da metafísica, né, nos estudos energéticos, a gente sabe que o câncer, ele é uma mágoa. E aí, dependendo do local do corpo, é uma mágoa ligada a alguma coisa, né? Já hoje a tristeza, a depressão, melancolia, ele é relacionado sim a algo que é emocional e vai para o físico. Então, sim, as coisas do dia a dia podem causar doenças físicas. Sim. Né? É como se tivesse assim camadinhas. E essas camadas o que está acontecendo vai passando de camada em camada. O último é o físico. Então, se chegou no físico, é porque já passou por camadas e camadas. Já passou, né, por camadas espirituais, emocionais, mentais e entrou no físico. Tá? Então, realmente podem acontecer doenças. Claro, tem pessoas que têm predisposição, aí a gente está falando de genética, né, de outras coisas, da qualidade de vida, do que come, do que faz, dos exercícios, mas sim, os sentimentos podem trazer à tona doenças. Doenças. Isso é verdade, gente. Então, o reiki, ele ajuda, sim, a controlar, né, a ansiedade, o estresse, entre outras coisas. Ele só pode ser feito de forma presencial? Não, hoje, na realidade, desde que começou o reiki, ele sempre pôde ser feito à distância também. Então, quando você faz o curso de reiki, né, nos níveis que você vai passando, você tem ali, num certo nível, autonomia para fazer o reiki à distância. Ele pode ser feito a autoaplicação, então eu posso me aplicar, eu posso aplicar nos outros presencial e online, então à distância. Porque quando a gente fala em energia, ela não tem tempo, não tem espaço. Então, quando a gente está falando de energia, você pode estar onde você estiver, você vai receber essa energia. Inclusive,
tu fez um pra mim à distância, À distância. né? E super funcionou, gente, super funcionou. É muito bom. E é isso que ela falou, a questão da energia, né? Energia. É, A gente está falando realmente, por isso que a gente fala de centros energéticos. exato. A gente está falando de energia vital, Uhum, né? A energia que flui no corpo para que funcione de forma holística, de forma do todo, né? uhum. Para que funcione mental, espiritual, o emocional, o físico, todo de forma integrada. E agora, a pergunta que muitas pessoas fazem e muitas pessoas também não têm entendimento e pensam assim: o reiki tem ligação com alguma religião? Não, o reiki ele foi originalmente desenvolvido por um mestre budista, né? Que é o Mikao Usui. Assim, ele não tem dogma, ele não tem religião. Então, ou seja, qualquer pessoa pode aplicar o reiki, desde, claro, que tenha a formação. Sim. Mas então, qualquer pessoa, independente da religião, do dogma ou do que ela segue, pode aplicar o reiki. Mi, agora falando nessa linha, você é reikiana. Para uma pessoa ser reikiana, que é o denominado pessoa que aplica o reiki, ela tem que fazer um curso? Como é que funciona? O curso ele é formado por vários níveis. Tem alguns locais que tem 4 níveis, tem outros que tem 3 níveis, né? Até você se tornar mestre reikiano, que aí você pode ministrar cursos. Mas eu só fiz o nível 1, eu posso fazer o reiki? Eu posso ministrar em outra pessoa? Pode. Porém, o 1 ele te limita algumas coisas. Então, no 1 é o físico. E assim você vai desenvolvendo no que você pode trabalhar, no que você pode aplicar. Tá? Mas hoje ele é níveis 4 ou 3. A partir disso, fez o mestrado de reiki, você já pode ministrar cursos também. E quando eu fiz, por exemplo, assim, o módulo 1, né? Tá. A etapa 1, eu posso me auto-aplicar? Pode. A aplicação do módulo 1 ou do nível 1, Sim. ele é direcionado ao físico. Então, esse você pode aplicar, sem problema nenhum. Depois tem o nível emocional, o nível espiritual, e assim vai indo, vai tendo uma progressão no que você vai aprendendo. Tem também as pessoas que são incrédulas, que não acreditam. Então, a pergunta é necessário acreditar no reiki para obter resultado? Ah, sim. Necessariamente, não. Tá? Então, eu não preciso acreditar, mas eu tenho que estar aberto para receber essa energia. Então, eu tenho que estar aberto para algo que eu não conheço. Né? Eu posso não acreditar, mas eu estou aberta para entender como funciona. O que se fala muito no reiki é que a gente não aplica reiki sem o consentimento da pessoa. Ah, entendi. Tá? Então, assim, eu não gosto, eu não acredito, mas pode fazer. Ok, porque a pessoa está aberta para receber. Entendi. Agora, não, eu não quero, então é indicado não fazer. Tá. Tá? Por exemplo, então, nesse caso, vamos supor, eu quero fazer um reiki para o meu esposo ou para o meu filho. Eu preciso pedir permissão? A gente sempre indica pedir permissão, né? Porque a pessoa tem que estar ciente do que está acontecendo. Por quê? Porque na hora que você faz o reiki, dá um soninho, às vezes, porque o relaxamento acontece, né? Então pode dar um soninho. E imagina se a pessoa está dirigindo. Né? Ou se a pessoa está fazendo algo que é com um maquinário, ou que é muito importante, ou que é até que perigoso. Então, sim, o ideal é sempre a pessoa estar ciente, né? Mas eu posso fazer para um familiar meu que está na UTI, que está muito doente. A gente tem tudo, como é que eu vou te dizer, uma forma de analisar, né? Entendi. Então, tudo tem uma análise a ser feita. A pessoa está lá precisando, o reiki não tem contraindicação nenhuma. Nenhuma. Então, assim, vai fazer bem? Se o familiar está acreditando que vai fazer bem, e não temos como pedir para aquele, né, para aquele cliente, para aquele paciente que a autorização, a gente acaba fazendo. Ai, que legal. Existe alguma contradição? Não, contraindicação nenhuma. Não tenha, só como eu te falei, a gente busca fazer no momento que a pessoa, né, não está exercendo alguma atividade perigosa, né, ou dirigindo, né, ou fazendo algo que precisa da atenção, porque realmente vai causar um relaxamento profundo e pode a pessoa adormecer, como ela pode ficar só muito relaxada. Outra coisa, eu já fiz o reiki, tive muito sono, sempre tive muito sono, mas teve algumas questões assim que eu tive, que até na época eu comentei contigo. Teve uma vez que eu tive muito enjoo, teve outra vez que eu tive muita dor de cabeça,
Esses sintomas também são normais? Não, eles não são sintomas usuais, ou seja, eles não é nem sintomas que a gente fala, tá? É algo que mexeu na energia em uma outra parte do corpo que precisa ser visto. Entendi. Por quê? Toda dor, todo sintoma ou tudo que acontece, ele é um pré-indício de que tem algo a ser visto. Então, o enjoo, o que acontece? O que a gente vê no enjoo? Muitas vezes está querendo colocar para fora algo que com palavras não consegue, então precisa sair de alguma forma. A dor de cabeça, opa, racionalizou demais, está pensando demais e não se deixou entregar naquele momento. Até porque a vida do dia a dia, a corrida, às vezes tu tá ali fazendo reiki, mas tu também tá pensando em outras coisas. Não é usual, mas pode acontecer. Ok. Agora vamos falar um pouquinho. Tu é reikiana, mas tu também faz outras técnicas, né? Isso. Eu sou terapeuta integrativa formada, né? E sou psicanalista. Então eu utilizo todas as ferramentas que eu tenho, né? Todas as ferramentas que eu aprendi. Claro, eu não uso todas as terapias que eu aprendi, porque são muitas. São muitas, né? Hoje em dia, até assim, que é importante a gente frisar, Michele, é que as terapias integrativas hoje, elas são fornecidas pelo SUS. Nossa, que legal! Então, assim, hoje a gente já tem 29 terapias integrativas oferecidas e dadas pelo SUS. Né? O reiki é uma delas. Yoga, quiropraxia, a dança circular, a dança terapia. Então, já tem várias, a fitoterapia, aromaterapia, elas já são fornecidas. Né? Então, hoje, a gente tem uma gama muito grande de terapias que são exatamente complementares, que auxiliam em algo que é físico, né, ou mental, que está ali sendo tratado também. Nossa, que bacana! Ou seja, para você que está nos assistindo e que acha, né, que esse tipo de terapia é só para quem é da classe A, classe tal. Não, gente, o SUS permite e você vai lá, se informa, né, no postinho de saúde, enfim, peça sobre essas terapias integrativas e fica sabendo mais e pode te auxiliar muito. Mi, onde que você atende? Eu atendo de forma online, na grande parte do tempo, e atendo também no Sopro, no Cowork, até aqui pertinho, né? Em algumas datas sobre agendamento. E quando é online, é através de videochamada? Ou... Não, o reiki ele não exige uma videochamada, até porque como ele traz um relaxamento, eu costumo encaminhar o mesmo áudio, a mesma música, a meditação, para que você me acompanhe, eu te acompanho nesse mesmo tempo, então a gente fica juntas nesse mesmo tempo, e assim eu vou aplicando as técnicas que são, só que de forma online, como se realmente eu estivesse contigo. E tu vai sentir isso, como se eu estivesse com você. Eu senti. E aí a pessoa fica deitadinha, né? Eu sempre indico, né, ficar deitada, buscar um lugar confortável, um lugar que não vai ser incomodado, porque é um momento para si. Sabe que o mais lindo do reiki ou das terapias é que é um momento pra gente. É um momento de autoconhecimento, de autopercepção, de autoconsciência. Né? E assim, a questão também do reiki, eu gostei muito porque realmente ele ajuda. Agora eu vou fazer uma pergunta que muita gente deve também se perguntar. Quando eu fui lá com você, a gente conversou primeiro, você fez um bate-papo, aí você disse para mim, olha, a gente vai fazer tal e tal técnica, eu fui buscando um reiki, a gente fez o reiki, mas a gente fez outras técnicas também, depois eu fui mais uma vez. É importante falar para as pessoas que estão nos assistindo que tu faz um diferencial. Eu já fui em um lugar que eu disse assim, eu quero um reiki. A pessoa chegou lá e aplicou o reiki, né? Então fala um pouquinho sobre esse teu diferencial, que tu analisa, porque cada caso é cada caso, né, Mi? Exato, assim, cada pessoa que senta comigo, né, ela traz uma particularidade. E eu vou de acordo com essa particularidade. Muitas vezes ela me traz uma situação, só que essa situação não é aquela que precisa ser tratada. Porque energeticamente, sempre, tá? Sempre, a energia busca realmente o que precisa ser tratado. Então, assim, eu faço essa primeira conversa, né, para entender o motivo que chegou até ali, o que está acontecendo, para aí sim buscar qual a melhor ferramenta, qual a melhor terapia, né, o que vai agregar mais para aquela pessoa. Para aquela pessoa.
Mi, eu quero te agradecer por ter vindo aqui no Beleza com Atitude, fazer esse bate-papo. Quero te agradecer também por ser essa pessoa de luz. Gente, vocês não estão ali em casa, vocês não sentem. Mas desde a primeira vez, eu acredito muito em energia, né? Tem gente que não acredita. Mas enfim, o sentir. Quando eu fui lá na minha primeira vez, eu falei, nossa, eu estava muito agitada, foi por causa do estresse, ansiedade, já deu uma acalmada, né? E é muito gostosa essa tua energia, porque hoje ela sentou ali no sofá, a gente começou a conversar, botar papo em dia, nossa, já senti um alívio. Então, assim, eu quero dizer para você parabéns pelo teu trabalho, porque fazer um trabalho com muito amor tem a diferença, né? Eu sempre digo aqui no Beleza com Atitude, todos nós precisamos trabalhar para ter um retorno financeiro, porque a vida hoje em dia ela é capitalista. Mas existe uma diferença quando o profissional faz com amor e carinho total, né? Então, Mi, eu quero pedir para tu deixar o teu Instagram para quem está nos assistindo. Primeiro, eu também quero te agradecer, Michele, porque assim, eu sou muito abençoada quando falam que chegam pessoas no meu caminho que também são cheias de luz, como você. Obrigada. Então, assim, eu sou realmente, as pessoas que chegam até mim, elas são muito cheias de luz. Elas muitas vezes só precisam de um toquezinho para sair daquele casulo, mas elas são iluminadas e eu só posso te agradecer. Então, muito, muito obrigada. O meu Instagram é Michele T Terapeuta. Só me seguir ali, chamar, assim, tudo a gente tem uma conversa primeiro. A gente não pensa que tem que já sair para né, tratando e resolvendo os problemas. Muitas vezes é só uma escuta. Muitas vezes as pessoas só precisam ser escutadas. Com certeza. Então é isso, gente. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Beleza com Atitude. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Festa Nacional do Peixe, vem participar, vem pra Tamanda envolvendo. Obrigado e perfeitinha, você me apareceu. Quando Deus te desenhou, Ele tava na agora já te ouvi, posso sonhar. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu amor. Ele falou que se eu botasse o meu chapéu, acabou. Que amor é esse?
Bom, gente, já voltamos com Beleza com Atitude, depois desse papo tão gostoso, né, sobre reiki, essa energia bacana. Nós vamos agora a gente continuar nessa pegada de bem-estar e saúde. Eu estive lá no Magras, gravei um especial, gente, e fiz também, tá, uma crio maravilhosa, que é para quê? Para você perder aquela gordurinha, né, melhorar a flacidez, e a gente vai conferir agora. Se bora comigo. Olá, telespectador, o Beleza com Atitude de hoje está sendo gravado diretamente aqui de Tramandaí, na Clínica Magras. E hoje nós vamos falar sobre um procedimento que a mulherada adora. Sabe aquela barriguinha, aquele pneuzinho que está incomodando? Então, você já ouviu falar em rádio crio? Eu vou passar todas as informações para você juntamente com a doutora Jéssica e a equipe dela aqui no Magras. Enquanto isso, gente, olha só, já estamos aqui em clima de Copa. Se bora comigo? Ela que é CEO aqui da Magras em Tramandaí e também ela que é biomédica. E agora, a primeira pergunta. Antes de eu fazer a primeira pergunta, quero te agradecer por estar aqui compartilhando com o nosso telespectador e também, gente, com os nossos telespectadores homens, porque esse procedimento, ele ajuda tanto para a mulher quanto para os homens. Perfeito. Quero te agradecer por estar dando essas explicações, esse conhecimento e também por mostrar e abrir as portas da clínica. Obrigada, amiga. Doutora, o que seria a rádio crio? A rádio crio, ela é um procedimento que ela induz dois tipos de tecnologias, né? Tanto a questão do calor e tanto a questão do geladinho. Então, ela é um dos poucos procedimentos que ela faz tanto quebra de gordura quanto indução de colágeno. Então, ela serve tanto para flacidez quanto para quebra de gordura. Então, aquela gordurinha, né, que incomoda, é aquela flacidez. Então, a radiocrio, ela é um dos poucos procedimentos que conseguem tratar duas disfunções, né, gordura localizada e flacidez num único procedimento. Nossa, que legal, gente! E adivinha quem vai ser a modelo? Eu! Óbvio que eu não sou, né? Mas espera aí que tem mais pergunta para a doutora Jéssica. Vamos lá. Já sei, você tá pensando assim, ai, mas eu vou lá, vou fazer uma sessão só com a doutora Jéssica. Não é bem assim. Sim. Doutora, como que funciona para eu saber quantas sessões eu tenho que fazer? Tá, nós temos, como eu disse, a rádio ela é tanto para flacidez quanto para gordurinha localizada. Então, a gente normalmente faz uma avaliação individualizada, né, porque a gente tem algumas escalas de flacidez, né, de gordurinha localizada, então isso é muito individual. Claro. Conforme quanto, né, de gordurinha tem, o quanto de flacidez a gente precisa, vai aumentar a quantidade de sessões. Então, normalmente a gente faz umas 3, 4 sessões, pelo menos, para a gente começar a avaliar esses resultados. Então, normalmente a gente monta os protocolos específicos para cada pessoa, individualizado, conforme a necessidade de cada um. E o tempo, por exemplo, eu posso fazer uma vez por mês, tem um tempo mínimo? Isso, a radiofrequência, a radiocrio, como ela tem a questão da rádio, que é a indução do colágeno, ela só pode ser feito a cada 15 dias. Então, quando a gente faz flacidez e gordurinha localizada numa única sessão, o intervalo é 15 dias. Agora, se eu vou fazer só gordura localizada, aí é uma vez na semana. Ok. E agora, gente, vamos para mais uma pergunta. Doutora Jéssica, agora eu vou fazer um combo de duas perguntas em relação. A primeira é a seguinte, muitos homens tendem agora a começar a serem mais vaidosos, cuidar, mas ainda existe aquele preconceito. Ai, eu não vou fazer aquilo porque o que vão falar de mim, né? Então a pergunta que eu vou fazer para ti, a primeira pergunta é assim,
Hoje a procura masculina, ela existe? Sim, nos últimos 2 anos a gente tem visto que isso tem mudado muito, né? Às vezes as próprias pacientes comentam, né? Nossa, como tem homens aqui na recepção, porque a gente tem vindo quebrando alguns tabus, né? E a gente tem muito público homem. Hoje, por exemplo, da minha agenda, 2 foram homens, né? Então hoje eu atendi 50 e 50, digamos assim. Então a gente sim tem homens fazendo botox, tem homens fazendo procedimento capilar, enfim, não só os procedimentos que eram antigamente procurados por homens, que eram o emagrecimento, né? Sim. Hoje sim os faciais também já estão sendo muito procurados. E outra pergunta que eu vou te fazer, muitas pessoas acham que aqui no Magras é só para emagrecer. Sim. E não é, né? Não. Vamos falar um pouquinho para quem está nos assistindo, quais são os procedimentos que vocês têm? Sim, aqui na clínica, né, como o próprio nome diz Magras, né, a gente tem sim o emagrecimento, mas a gente tem muitos outros procedimentos, tanto faciais como capilar, né, a gente tem tido uma procura muito grande pelo capilar também. Depois da pandemia a gente viu também que o capilar, a questão do estresse, do emocional, então a gente tem também tendo muitos pacientes nesse ramo. A gente tem os faciais, então botox, preenchimento labial, os bioestimuladores, agora com a função do emagrecimento dos monjaros, né, da tirzepatida, a gente também tem feito muito bioestimulador de colágeno, porque o rosto acaba tendo aquele aspecto mais derretido, é o né? primeiro lugar onde a gente percebe, né? Exatamente, então a gente tem hoje facial, corporal, capilar. E a gente, desde o ano passado, a gente trouxe o teste genético, que é exclusivo aqui da Magras. Ninguém tem o teste genético que a gente tem, né? Gente, a doutora agora lançou uma outra pauta. Eu vou ter que voltar aqui para fazer uma matéria sobre isso. O teste genético é fenomenal. Vamos, Então você aí de casa, não vamos falar nada do teste genético não. Você vai lá e vai digitar no Google, vai procurar o que é, e numa próxima oportunidade eu vou vir aqui e a gente vai fazer uma matéria só sobre isso, que eu sei que é fenomenal. Doutora, mais uma coisa que eu acho importante destacar é que aqui vocês têm todo um acompanhamento, né? Eu já fiz procedimentos, tem o tirar as medidas, tem a nutricionista, que é algo muito importante, né? Exato, Mi. Todos os nossos protocolos, a gente visa muito a função nutricional, desde o capilar, né, que às vezes, mas é só o capilar, mas muitas vezes o nosso organismo, ele envolve, né, um todo, então a gente sempre tem acompanhamento com a Nutri para ver como que o nosso corpo está organizado, né, e então o nosso protocolo tem acompanhamento com a Nutri, tem as medidas que a gente acompanha ali semanalmente, porque senão fica muito espaçado e a gente acaba se perdendo, se desestimulando também, né, tem as meninas, então a gente tem aqui na clínica, tem as psicólogas, tem as estetas, né? A gente tem massagista, tem quiropraxista, então tem vários profissionais para estarem ajudando os nossos pacientes no que eles precisam, né? Então é muito além de um emagrecimento, de um procedimento, né? Com certeza. E agora, simbora, vamos fazer o procedimento, que eu sei que vocês estão curiosos para saber como é que é.
indolor, a sensação é muito gostosa porque ele fica quentinho, gelado. Olha, eu amei, não posso mostrar nada pra vocês, mas lembrando que o resultado, gente, ele não vem logo, tá? Logo de momento, sim, tu consegue perceber, porém, tenha o tempo que vai passar pra você realmente ver o resultado. E lembrando também, gente, que cada pessoa tem um protocolo especializado conforme, né, a demanda dessa pessoa, o desejo dessa pessoa, enfim. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Eu e a Jé, a gente tem uma conexão muito legal desde o primeiro encontro. Eu já vim aqui, conheço as meninas, conheço o lugar, gente. Deixo de dica, tá? Lembrando que ela não atende só pessoas de Tramandaí, é o litoral, certo? E Jé, pra quem quiser conhecer um pouco mais as magras, vem aqui tomar um cafezinho gostoso, conhecer essa clínica, as meninas que são muito queridas e receptivas. Qual que é o Instagram? O Instagram da clínica, então, é o @magrastramandaí. Também já, né, de mão, já te agradeço por ter escolhido a gente aqui, né? A gente tá sempre de portas abertas para receber você, seja para tomar um cafezinho, para conhecer a clínica, não precisa ser especificamente para fazer um procedimento, né? Mas vir conhecer a gente tá de portas abertas. É isso aí, gente. Então esse foi mais um Beleza com Atitude. Eu sou Michelle F. Hahn e não se esqueça, aqui no nosso programa nós temos muita beleza, moda, entretenimento, tudo com atitude. Olha só, viu que legal? E não doeu nada. Quero mandar um beijão para Letícia, lá do Magras de Tramandaí, para toda a equipe dela maravilhosa. E também eu quero agradecer, gente, hoje os meus parceiros, o Armazém da Praia, Amor Lar, né, a Eclete. E, gente, olha só, vocês estão vendo? Que lindo, maravilhosa, aqui é a minha golinha de crochê, que tá super em alta. Tem de crochê, tem de tricô, essa aqui é de tricô, perdão. Eu quero mandar um beijo para Silvia, minha amiga maravilhosa, que fez, gente, ó. Vou deixar o Instagram dela depois, lá no meu Insta, para vocês fazerem encomenda. Outro dia eu venho, ela fez punhos e luvinha, vai estar super em alta, inclusive vai ser um bate-papo que nós vamos falar aqui no Beleza com Atitude. E é isso, eu sou Michelle F. Hahn e uma semana abençoada para vocês.